Pessoal, vou aqui com a terceira parte desse estudo aqui. Vamos falar sobre o propósito, tá certo? Vamos esmiuçar como se faz uma anatomia em um animal. Abre-se o corpo e se faz uma anatomia. Quando você vê uma criança, pega uma lagartixa, né? E abrir e começar a fazer aquelas brincadeirinhas, não pense que vai ser um psicopata não, tá certo? Pense bem, pense bem. E alguns psiquiatras ficam logo, né, alguns filmes, né, de terror, dizem, não, é um psicopata. Não é psicopata, vai ser um cirurgião, rapaz. Ou vai trabalhar na polícia, né? Uma polícia, né, vai trabalhar no Einstein, num hospital aqui de Salvador, né? E vai fazer cirurgia, abre o coração, né? Abre para fazer a cirurgia, né? Vai mexer o coração, o pulmão, os rins, várias partes do corpo. Pense dessa forma, rapaz. Pense em coisa ruim. Mas voltemos aqui, então. Eu quero dizer que a gente vai esmiuçar agora aqui, tá bom? A gente vai falar anatomia. O meu propósito agora, tá certo? O propósito desta carta é mais com minúcias. Aleluia. Não estranhe não, viu? Não estranhe não. O propósito. O escritor é o ponto Howard. É assim mesmo? Marshall. Observa que Hebreus combina instrução com exortação, né? Ele vai instruir e vai também exortar, certo? De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Eu já disse, marcado, essa palavra marcado, lembra de DNA, lembra de genética, tá certo? Certo? Então é um tempo que parecia que a genética, o DNA era, né, marcado, né, algo visível pelo afastamento, o abandono da fé em Cristo. Parece que em muitas famílias, em muitas igrejas, em determinados lugares, cidades, países, a gente, né? Países que tinham uma fé viva em Jesus Cristo, apostataram da fé e se tornaram o quê? Lugares, antros de alcoólatras, de drogados, de prostitutas, de idólatras, de feiticeiros, de toda anarquia. Eles rejeitaram a fé e se voltaram aos ídolos, se voltaram às suas vaidades, voltaram para antigas tradições, antigas práticas, apostataram da fé. Sua família está assim? Eu conheço muita família por aqui que apostatou. Por que rejeita a Cristo? Apostata da fé. Tá certo? E quando alguém rejeita Cristo, rejeita os seus ensinos, a pessoa, meu amigo, se torna um diabo. Tenha certeza disso, viu? Coisa terrível é quando você conhece alguém que deixa a fé. A pessoa se torna o próprio diabo. Essa é a realidade. Não acho que eu sou radical, não. Mas essa é a realidade. Certo? Então, ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. Em razão disso, estavam voltados às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé. Hebreus 12:4. Havia essa possibilidade, porque já há um histórico
de pessoas, de muitas pessoas que assumiram a verdade. A verdade é Cristo, o Evangelho, de que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar, o Cordeiro de Deus. Todos aqueles que aceitaram esta fé, né, e outrora sofreram perseguições e foram mortos. O seu sangue foram derramados, eles foram mortos por causa da rejeição a um sistema que estava aí. Claro, esse sistema, como todo sistema, as pessoas só poderiam comprar, ir aos hospitais, ter lazer, comprar, né, viver, ter uma subsistência se submetessem àquelas tradições. Mas se não se submetessem àquelas tradições, eles seriam perseguidos e até mortos. A vida deles seriam difíceis. Ia ser impossível encontrar um emprego, ou, né, só se Deus permitisse. Ia ser impossível, né, ter o dinheiro para comprar roupa, cuidar dos seus filhos, ter uma educação, ter uma subsistência. A vida deles seria realmente uma vida difícil. É importante entender o quanto um segmento pode influenciar uma sociedade em todos os sentidos, em poderes constituídos da terra ainda, em vários setores da sociedade. A coisa é séria, viu? A coisa é muito séria, né? Coisa séria. Não acho que eu estou aqui, né, em alarme, né, sendo um fatalista, mas essa é a grande realidade. Aqui em Salvador você pode ter uma ideia, que muita gente está se entregando à feitiçaria, à idolatria, né, à carnalidade, ao mundão lá, porque é a senha para conseguir emprego, para conseguir a subsistência. Estão se vendendo mesmo, a coisa é terrível. Estão abandonando a Cristo, estão abandonando a sua fé para viver uma vida temporal aqui, ó, né, cheia de luxúrias, né, de regalias, mas as suas almas estão perecendo. Essa é a realidade, certo? Então, continuando aqui, a carta, portanto, exorta esses crentes a suportar as pressões e perseguições, lembrando-os que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil, hostilidade, diante de um mundo hostil à fé, essa inimiga de Cristo, essa é a realidade. Porque não adianta alguns falarem que ama a Deus, ou que admira o Senhor Jesus Cristo, mas é inimigo do seu ensino, de tudo aquilo que ele ensinou, certo? Então eles são inimigos da cruz de Cristo, da mensagem de Cristo, inimigos do Evangelho, inimigos de todo aquele que ensina e prega a palavra de Deus. Essa é a realidade, tá certo? Esse inimigo pode estar na sua casa, esse inimigo pode ser um vizinho, tá certo? Esse inimigo pode estar em qualquer lugar, pode ser até o seu próprio patrão, tá? Pode ser qualquer um, tá certo? Usado pelo inimigo. Então no ponto 2 aqui, no ponto 2, o primeiro ponto foi a autoria, destinatário e propósito, tá certo? Vamos para o ponto 2. Cristo, a palavra superior à dos profetas. A revelação profética e a antiga aliança. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. Aos Hebreus 1:1. A revelação profética no antigo Israel fez com que esse povo se distinguisse dos demais. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta a seu povo. Não é um Deus mudo. Os advérbios gregos polimeros, muitas vezes, politropos, muitas maneiras, que modificam o verbo falar, mostram a intensidade dessa comunicação. Deus, em nenhum momento da história,
deixou seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. A revelação profética é a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho. Hebreus 1:1. O uso das expressões havendo falado, ou Deus de ter falado, Hebreus 1:1, versículo 2 também, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi um ato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que, a partir daquele momento, Deus não falaria mais diretamente com ninguém, mas isso é ir além daquilo que o autor tensionava dizer. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significado que Deus falou de forma completa nos dias do autor. Todavia, sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. O Espírito profético, que é o Espírito de Cristo, 1 Pedro 1, versículo 11, Romanos 8, 9 e 10, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. João 14, 26, 15, 26, 16, 13. E isso sempre em consonância com as Escrituras, certo? Então, nessa parte aqui, nós entendemos mais sobre o propósito, né? O propósito do envio dessas cartas, né? O propósito ficou bem claro, né? O teor, a revelação profética, né? E a antiga aliança. E vamos agora para a quarta parte. Tá certo? Tá muito bom, tá certo? Presta atenção, tá muito bom